Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, capítulo 8º, que trata dos processos obsessivos. Devido a este capítulo ser bem extenso, nós o estaremos trabalhando em duas partes, ao qual traremos hoje a primeira parte, tá? Então, eu fiz uma divisão um pouco mais didática para que possamos trazer até determinado momento da trama nesta primeira parte e logo após nós estaremos colocando a segunda parte da mesma trama deste capítulo, tá? Então, vamos iniciar, em que tratam sobre os serviços de socorro a Mariana e a família, que é a família Soares, que já vinham ocorrendo e estava sendo dada continuidade. Só que se fazia indispensável, como o próprio Manuel Filomeno de Miranda diz, remover raízes profundas da obsessão. Como eu falei na aula anterior, naquele capítulo dos apontamentos novos, o processo obsessivo, ele não é de fácil solução e de rápida solução. Então, essas raízes mais profundas do processo obsessivo, elas precisam ser arrancadas. E isso envolve paciência, perseverança, muita oração, reforma íntima, Então, aqui eles estavam falando da desvinculação que estavam tentando fazer também de Guilherme, que era o perseguidor espiritual, e Teofrastos, que era o mago, que era o grande líder, daquela falange de espíritos infelizes, de espíritos equivocados. Então, eles falam, que tudo se tornou bem mais complexo. Então, o estandular do senhor Mateus sob o assédio de entidades viciosas outras, pertencentes ao clã de Teofrastos, ou seja, não era só Guilherme, que mantinham estreito comércio com Marta. E aí a gente vem se perguntar quem é essa Marta. Essa Marta era a filha mais velha do senhor Mateus, e de Dona Rosa. Então, além do processo obsessivo que envolvia Mariana e o pai, também tinha Marta, que era a filha mais velha, que ela tinha uma mediunidade muito aguçada, só que ela a utilizava de forma errada. A gente viu uma aula agora bem recente, um estudo do Wesley, sobre exercício irregular da mediunidade, e uma das coisas que nós podemos falar aqui sobre esse exercício irregular da mediunidade é exatamente este. Ela tinha grande comunhão com espíritos ociosos, espíritos infelizes, imperfeitos, e ela utilizava-se como se fosse um comércio, e como vantagens para ela a utilização desses espíritos para fazer atendimentos às pessoas que vinham de fora. Então, tinham entidades viciosas que estavam em estreito comércio com Marta, que era essa filha mais velha. E o movimento dos desencarnados era muito expressivo, já que ali era um grande mercado, digamos assim, em atividade contínua e de resultados nefastos. Portadora de mediunidade com amplas possibilidades, Marta reencarnara ligada a comensais do erro em que se derrapara espontaneamente em existência pregressa. Aquinhoada com os recursos psíquicos do intercâmbio espiritual, deveria aplicar as forças de ordem paranormal ao serviço do bem e da caridade, já que a mediunidade ela vem como um instrumento de melhoria, de evolução e de aprendizado para nós mesmos, para o próprio médium. No caso, ela se utilizava para tirar vantagens, Então, ela fazia um exercício irregular dessa faculdade que lhe era dada. E aí a gente pergunta, e aí, a faculdade não vai embora? Pode ir, já que ela pode nos ser tirada a qualquer momento. Da mesma forma que nos foi concedida, ela pode ser retirada, Então, por isso que tem aquela passagem, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E aí é onde está a grande oportunidade de nós nos melhorarmos intimamente e praticarmos a caridade, em utilizá-la para auxílio e benefício do próximo, e não para
atendimento de futilidades, de superficialidades mil, né, que a maioria das vezes é para atendimentos de ordem material e não espiritual propriamente dita. Então, de modo a auto-iluminar-se, né, que ela não fazia esse exercício, iluminando por sua vez os que se lhe vinculavam pelos fortes liames das dívidas. Então, foi para isso que ela veio com a mediunidade. Só que não foi assim, né? Conquanto houvesse conhecido o serviço da mediunidade sublimada sob as bênçãos de Jesus, na União Espírita Baiana, ou seja, ela tinha tido contato com o centro espírita, que a mãe e a irmã, né, também frequentavam, mas ela não tinha afinidade com aquilo ali. Ela preferia seguir com aquilo que ela tinha interesse. Então, ela preferira o círculo das baixas vibrações. Gente, questão de livre-arbítrio, né? Então, foi uma escolha dela, em que se demorava, atendendo a vigorosa hipnose de entidades infelizes e impiedosas que lhe dominavam o campo mental, amplamente afetado. Então, como já era uma comunhão que existia há um tempo, a mente dela já estava plenamente domada, né? Domesticada, dominada, encharcada dessas vibrações, desses espíritos que a acompanhavam, né? Então, mesmo que ela tentasse se livrar agora de tudo isso, ela teria muita dificuldade mesmo. Inclusive, eles realizariam sortilégios de forma que ela chegasse ao ponto de acreditar que ela dependia daquilo. É como uma crise de abstinência, né? Para quem é dependente químico, e ela chegaria a ter essa dependência espiritual ao ponto de acreditar que não poderia viver sem isso. Infelizmente, esses processos acontecem nas obsessões. Dizendo-se ligada aos graves conúbios com antigos escravos do Brasil, olha só, ainda dirigidos por ódios demorados, fascinava as incursões no terreno do candomblé, inexperiente e insensata, em cujos segredos procurava aprofundar-se, penetrando lamentavelmente em grosseiras burlas, que a conduziam a dolorosos processos de possessão paulatina e segura. Aqui não está se falando de religião, de crença A ou B. O que é que está se querendo dizer? Que ela foi para esse terreno dessa outra crença, do candomblé, mas já guiada por esses espíritos, né, de baixo padrão vibratório, para que ela pudesse realizar essas atividades. Outra questão que nós já vimos muito na casa espírita, pessoas que não têm ligação nenhuma com essas outras crenças, né, religiões, enfim, como se queira denominar, e que em algum momento de sua vida acreditaram que se realizassem, né, um trabalho, como chamam, né, para que conseguissem chamar o marido de volta, ou descobrir por que fulano é tão invejoso, aí eu vou devolver aquilo que fulano fez para mim e tudo. E as pessoas acreditam que com isso não se irá adquirir um liame espiritual, já que a gente está apenas fazendo um comércio, né? É um grande equívoco, porque muitas das vezes fica assim um lastro espiritual. Nós já recebemos várias pessoas na casa espírita que chegaram totalmente atormentadas e em algum momento do atendimento nós descobrimos que essa pessoa fez, né, deu entrada, digamos assim, a essas atividades porque acreditava que ia conseguir aquilo que ela desejava. Ou seja, fez um comércio material com forças espirituais. Não sei se estou me deixando entender, né? Mas de forma que acreditou que não ia ficar lastro. E ficou, né? Porque depois essa pessoa acabou sendo perseguida espiritualmente, acabou caindo em processo obsessivo. Então, por que não
buscar logo socorro, que no início do tormento, de quando você está passando por aquela dificuldade, por exemplo, perdi meu marido, estou triste, é normal, né? É normal passar por esse momento de melancolia, de tristeza, essa sensação de perda. É normal para cada um de nós, cada um tem suas provas. Então é normal, faz parte do processo de evolução e de aprendizado da nossa vida, faz parte do nosso processo de depuração. Então, por que não buscar uma consolação, né? Por que não buscar um socorro de alento, de conforto, de segurança, através dos bons espíritos, né? Então, a partir do momento que a gente está dando brecha, margem, para ter um comércio, um conúbio com esse tipo de espírito, eles dificilmente deixarão a gente em paz, né? Porque vira aquela bola de neve, eles acreditam depois que vão conseguir outras coisas, né, conosco. Então, fica muito complicado o processo. Então, não poucas vezes, dirigida pelos famanazes espirituais da rebeldia, ela adentrava-se noite alta pelas necrópolis da cidade em busca de despojos humanos. Olhem só, gente, a que ponto ela chegou. Para os infelizes serviços a que se entregava, conduzindo de volta ao lar verdadeiras legiões de sofredores revoltados que se lhe vinculavam em longo processo perturbador de que no momento ela não se apercebia, fascinada como se encontrava pela própria sandice. Então, para ela se sentia bem, né? Ela sentia um prazer naquilo que ela estava fazendo. Então, não eram apenas os espíritos perturbados das esferas dos desencarnados. Muitos perdulários buscavam os serviços de Marta, ou seja, muitos encarnados buscavam os serviços de Marta, tentando, através de conciliábulos com as mentes nefandas, resultados para 1000 aventuras a que se afeiçoavam no jogo ilusório das paixões terrenas. Eram pessoas que perderam objetos de estimação e esperavam encontrar nos espíritos interessados caçadores de precisão. Mulheres amadurecidas que não lobrigaram consorciar-se e que desejavam transformar os espíritos em instrumentos dos seus desejos. Esposas infelizes que sofriam a falência do matrimônio, recorrendo ao concurso de entidades mentirosas que lhes modificassem a paisagem doméstica, acreditando, né, que se fizesse algum tipo de trabalho, iriam ter o marido apaixonado de volta dentro de casa. Criaturas desempregadas que contavam com solução para a aquisição de trabalho de remuneração expressiva. Ou seja, gente, todos trabalhos de menor esforço. Vocês estão vendo como o ser humano, ele sempre está procurando a lei do menor esforço? Então, não é muito melhor a gente se trabalhar intimamente e buscar, né, através do nosso próprio esforço, conseguir todas essas coisas, conseguir um trabalho bem remunerado, né, reconquistar o marido para dentro de casa, ou se realmente não tiver mais dando certo, dar, né, um fim mais saudável possível à relação, mas não, né, sempre se buscando a lei do menor esforço. Então, escravos do ódio que se acreditavam vitimados por este ou aquele adversário, solicitando revide e desforço imediato, né? Aqueles que dizem, tem alguém que eu tenho certeza que está com inveja de mim e fez um trabalho contra mim. Aí a pessoa vai dizer, tem um trabalho contra você, foi ele mesmo, depois eu quero mandar de volta. Isso não se faz, gente. Tudo que a gente receber de mal, que a gente bote de volta com o bem que nós fizermos. Se não for aquela pessoa, que façamos aos outros, porque a gente vai contabilizando isso também, né? Então, mentes desvairadas, ansilosadas pelo vício, rogando solução para problemas complexos.
Atendidos no consultório reservado de Marta, que mantinha pequeno casebre para o seu infeliz comércio, muitas vezes, conquanto a severidade de Dona Rosa, eram recebidos clientes no próprio lar, em cuja oportunidade apresentava receitas e exigia materiais para os trabalhos por meio dos quais informava resolver qualquer situação penosa, liberando de problemas os seus consulentes. Vejam a gravidade disso, né? E imagine ela fazendo isso dentro de casa. A legião de espíritos que não haveria lá, né? Então, coitada de Dona Rosa, eu fico pensando, meu Deus, o que esta mulher passou, né? Portadora de psicofonia sonambúlica atormentada, vidência e audiência dirigidas por cruéis verdugos desencarnados, a obsidiada vivia relacionada com espíritos ociosos que lhe prestavam informes seguros sobre os seus visitadores. Então, aí mais é que as pessoas, né, ficavam impressionadas, porque os espíritos ficavam lá, né, dizendo todas as informações. Informações essas que surpreendiam agradavelmente quantos a buscavam, interesseiros e levianos, então não mediam as consequências daquilo. Sempre ávidos de novidades, sem o interesse de conhecer a realidade da vida espiritual após a sepultura, as pessoas ainda hoje preferem da realidade espírita conhecer somente o que consideram fantástico e sobrenatural, teimando voluntariamente em permanecer no erro. Gente, essa passagem aqui, olhe, grifem de outra cor, joguem purpurina, soltem 7 foguetões, porque é importantíssima e ela está nos dando literalmente um tapa na cara. Porque se nós virmos até mesmo dentro das casas espíritas, nós vemos que muitas pessoas estão muito mais interessadas nesse intercâmbio espiritual para adquirir informações de quem foi na vida passada, por que aquela pessoa está hoje conosco, né? Qual é a relação dela conosco e tudo, ou seja, por interesses de curiosidade, do que pela atividade espírita em si, do que para buscar se melhorar, se evangelizar, né, se renovar intimamente, buscar a ciência, a filosofia, né, que tanto nos ajuda a compreender os porquês e os paraquês da vida, e geralmente não é o que vemos, não é mesmo? Assim se quedavam fascinadas quando a sensitiva lhes explicava os diversos problemas, pormenorizando detalhes e apresentando soluções fáceis quanto mágicas para eles. Ou seja, não, vamos fazer um trabalhinho aqui que a gente resolve essa questão. Oh, como é fácil, né? Então, a gente conseguia ali uns materiais e dava tudo certo. É certo que os espíritos, conquanto perturbados em si mesmos, podem fazer incursões no terreno material. Já que eles são tão materializados ainda, né? Não é tão difícil para eles. E informar-se sobre muitas coisas do plano físico, em que se demoram os homens. Vamos fazer uma comparação meio chula, mas, por exemplo, é como um BBB, só que do mundo espiritual para com os encarnados, né? Então, esses espíritos ociosos ficam lá reparando a vida alheia, a vida encarnada alheia, e sabiam informações daquela vida, né? Daquela pessoa. Então, passavam a informação para Marta, que tinha um comércio, digamos assim, com eles, né? Tinha aquela simbiose. Pois que a morte não lhes arrebatou a inteligência, nem lhes anulou o raciocínio. São capazes, obviamente, de acompanhar as criaturas, dar-lhes assistência e inteirar-se das ocorrências do caminho humano, apresentando circunstanciados relatórios, como se houvessem podido, por sortilégios estranhos, possuir o dom do conhecimento. Só que, se os espíritos beneméritos, né? Os benfeitores espirituais, eles têm esse acompanhamento da nossa vida e nos auxiliam, né? Para o bem,
esses também têm, esses que estão arraigados, né, ainda à matéria, só que eles levam para o outro lado, né, eles vão mais para o lado dos interesses materiais, né, das futilidades. Conseguindo êxito no primeiro tentame, que é o da informação, eles produziam os demais planos, verdadeira consagração nos invigilantes que se comprazem na lei do menor esforço e que ainda se reservam o direito de manter o cativeiro, que, embora desaparecido da terra, continua em outros círculos do mundo espiritual em lastimáveis processos. Então, eles continuam sendo presas, né? Presas de si mesmos, porque eles não se libertam. Ainda hoje é muito comum escutarem-se aqueles que dizem ter um espírito às suas ordens, que os ajuda atendendo-os com fidelidade de cão, né? Como se ele estivesse ali ao lado o tempo todo. Invariavelmente se ligam a antigos escravos que a desencarnação não libertou e que prosseguem na sua ignorância quanto às realidades da vida. Ai, gente, é algo que nós temos que ter realmente muita compaixão, porque são espíritos que necessitam de amparo, de prece e de auxílio, no vicioso intercâmbio com as consciências da Terra, dominados ou dominadores. O que também ocorre, modificando-se então o tipo de escravidão, que é o predomínio do desencarnado sobre o encarnado. Então, se gera uma nova escravidão. Desta vez é entre o desencarnado e o encarnado. Quase sempre em profunda perturbação que fica esse encarnado, né? Vaidosos, os homens não atentam ao dever da solidariedade nem da caridade, considerando-se credores de socorros e ajudas que estão muito distantes de merecer. Olhe só que tapa na cara. Asfixiados pelo eu dominador, supõem que a vida deve servi-los e que o barro orgânico é edifício para o seu supremo prazer. Nesses homens e mulheres desprevenidos da realidade do além-túmulo, consciências livres e ironizantes estabelecem julgos de dominação que degeneram em enfermidades de etiologia difícil para a medicina humana e que não acabam sequer com o advento da desencarnação. Muito importante este trecho, né? Mostrando como depois a pessoa fisicamente já está mentalmente perturbada, fisicamente fica doente e chega ao ponto de, quando desencarna nesse processo obsessivo, ainda assim ele não se liberta, né? Porque a perseguição espiritual continua. Aí estão, todavia, claras e puras as lições do cristianismo, ora revividas na doutrina espírita, clamando quantas responsabilidades de cada um em relação a si mesmo e ao próximo. E aí vem falar, né, sobre a grande responsabilidade do espiritismo, de trazer para nós esse cristianismo redivivo, né, de buscar trazer luz através da compreensão, do conhecimento, né, para que nós possamos realmente adquirir um novo rumo para a nossa vida. E existe sim escolha para isso. Ora, com o andamento das operações de socorro ao lar da família Soares, o irmão Teofrastos, que é o mago, né, foram informada por comparsas seus, ali residentes, ou seja, que moravam lá na casa de Dona Rosa, dos rumos que tomavam os processos de dominação, que até então repousavam em suas ávidas e duras mãos. Ou seja, eles eram, né, sicários, né, eram capangas do Teofrastos, e aí eles foram informá-lo, né, sobre o que é que estava ocorrendo lá na casa de Dona Rosa. Em face disso, o irmão Saturnino, que é o benfeitor espiritual, né, programara novo encontro espiritual através do médium Moraes. Vocês se lembram que em capítulos passados houve uma visita ao anfiteatro? Pois bem, haverá uma nova visita, então, no qual se tentaria uma entrevista com o antigo mago de Rouen, que teria atividades em pauta para a madrugada do dia imediato no anfiteatro já nosso conhecido. Então,
essa parte do capítulo nós estamos encerrando aqui, porque eles estão programando uma nova visita para um anfiteatro. E aí o restante do texto será exatamente sobre essa visita. Então, espero que tenha ficado bem compreendida essa primeira parte e vamos dar continuidade a este capítulo. E se você gostou e está acompanhando a obra nos bastidores da obsessão, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para podermos divulgar, né, de uma forma mais massiva, e que espero que vocês estejam gostando, e também estou aberta, né, para sugestões, tá? Para estarmos sempre melhorando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.